A história está escrita nas areias de Arrakis. Em 2023, testemunhamos o clímax de uma saga lendária. A primeira trilogia de Duna chegou à sua conclusão nas telas de televisão. Filhos de Duna, adaptação do terceiro livro da obra imortal de Frank Herbert, estreou no Sci-Fi Channel como um verdadeiro evento. Não foi apenas o fim de uma história, foi o encerramento triunfal de um ciclo que marcou para sempre a trajetória do canal, selando sua era dourada com chave de ouro. Se você chegou aqui agora e não assistiu ainda os vídeos sobre as minisséries do canal Sci-Fi, eu sugiro que você pare, assista os 2 vídeos anteriores e depois retorne aqui. Os cards estão aparecendo agora. Duna carrega a fama de ser considerada inadaptável para o cinema, ou, no mínimo, excessivamente desafiadora. Suas continuações, então, permanecem até hoje como território praticamente inexplorado, algo que deve mudar com Duna Parte 3. A pergunta inevitável é: como um formato televisivo com um orçamento mais limitado conseguiu ir além e realizar a proeza de adaptar uma obra ainda mais complexa como Filhos de Duna? Concessões foram feitas. Muito material precisou ser cortado, é claro. Ainda assim, o espírito da obra sobreviveu de forma admirável, sustentado por uma escrita sagaz e consciente. Os 2 episódios da minissérie se tornam, nesse sentido, um exemplo bastante competente de como transpor literatura densa para a televisão. Eu diria até que o trabalho realizado aqui supera o que a HBO fez com Game of Thrones anos depois, no que tange a fidelidade ao espírito do texto original. Evidentemente, vale lembrar que uma adaptação ideal de Filhos de Duna exigiria algo como uma série de 10 episódios com 1 hora cada. Tudo deve ser analisado dentro de sua devida proporção. Ainda assim, não há dúvidas de que essa minissérie supera até mesmo a primeira adaptação televisiva de Duna. Para quem leu Filhos de Duna, a primeira dúvida que surge costuma ser sobre as crianças. Afinal, os filhos de Paul Atreides e Shani, Leto II e Ghanima, são gêmeos de apenas 9 anos. Isso não seria um problema se ambos não fossem protagonistas inseridos em um contexto profundamente adulto. Mais adulto, inclusive, do que o YouTube permite comentar. As limitações naturais das produções dramáticas tornam inviável uma adaptação 100% fiel da obra, mesmo com 10 episódios de 1 hora. A solução encontrada foi escalar jovens atores já maiores de idade, e aí que surge um dos grandes destaques da minissérie. James McAvoy, ainda antes da fama que alcançaria anos depois e que, na minha opinião, viria a se tornar um dos melhores atores de sua geração, durante as filmagens tinha cerca de 22 anos, enquanto Jessica Brooks, intérprete de Ghanima, tinha 21. Na adaptação, ambos são apresentados como adolescentes. McAvoy assume o protagonismo com segurança e entrega uma performance notável. Se Duna já é considerado uma obra estranha, Filhos de Duna é o ponto em que essa estranheza se intensifica de vez. Acompanhamos Leto II em sua transformação e na aquisição de qualidades que beiram o sobre-humano, alterando para sempre o destino do universo conhecido. A minissérie não foge disso. Pelo contrário, demonstra coragem ao abraçar os conceitos mais ousados e surpreendentes do material original, sem grandes concessões. Essa ousadia é algo que, infelizmente, não pode ser dito da adaptação de Denis Villeneuve, por mais competente que ela seja, já que tende a suavizar ou evitar os aspectos mais radicais da obra. Muitos críticos apontam que os filmes pensam pelo espectador, enquanto os livros exigem que o leitor reflita. A minissérie acaba ocupando um meio termo interessante entre os romances e os novos filmes. Ainda assim, mantenho meu ceticismo quanto à real intenção de Hollywood em adaptar Filhos de Duna para o cinema. Quanto à segunda trilogia, essa considero praticamente impossível. Entre as novidades do elenco, temos um personagem particularmente interessante, Jonathan Broom, herdeiro da Casa Corrino e intérprete do príncipe Faradan Corrino. Ele aparece pouco, mas sempre parece ter algo relevante a dizer, e acaba desempenhando um papel crucial no desfecho da história. É o tipo de personagem que nos faz imaginar como poderia se desenvolver caso houvesse mais tempo de tela. Também temos o retorno mais do que bem-vindo de Ian McNeice como nosso vilão favorito, o Barão Harkonnen.
A série trabalha de forma excelente a possessão de Alia pela consciência do Barão, uma das minhas partes favoritas do livro, sem recorrer a explicações excessivas, apenas com texto, atuação e fisicalidade. Muita coisa é deixada nas entrelinhas. Depois de assistir essa adaptação, confesso que sempre que eu penso no Barão Harkonnen é o rosto do Ian McNeice que me vem à mente. Lady Jessica também retorna, agora interpretada por Alice Krige, que não decepciona. Quem esperava rever sua Bene Gesserit favorita em um papel relevante, certamente não sai desapontado. Ao seu lado, P.A. Moriarty entrega um Gurney Halleck muito superior ao da primeira minissérie. Mais uma prova de que não apenas os atores, mas também a direção estavam mais confiantes e confortáveis dessa vez. Alec Newman, igualmente, retorna para encerrar o ciclo de Paul Atreides. A maquiagem do Pregador poderia ter sido um pouco mais elaborada, eu concordo. Talvez mantendo seu rosto mais oculto, alimentando a dúvida sobre sua identidade até o final do episódio. Isso funcionaria como uma revelação tardia, ainda mais instigante para o espectador. Mesmo assim, é interessante notar que, em um intervalo de apenas 3 anos, Newman interpretou Paul Atreides em 4 momentos distintos de sua vida, algo que o diferencia claramente de Kyle MacLachlan e Timothée Chalamet. A cenografia nesses 2 episódios merece destaque. A construção de um mundo realmente brilha. Arrakis nunca pareceu tão vivo. As cidades e Siete não estão apenas mais bonitas, mas também povoadas, cheias de figurantes, transmitindo a sensação de um mundo habitado de forma orgânica. Os cenários são amplos, ricos em detalhes e se distanciam bastante daquela comparação infeliz feita com a primeira minissérie de Duna. Embora Messias de Duna e Filhos de Duna não apresentem grandes batalhas ou duelos épicos, como o primeiro livro, o que vemos aqui supera em muito o nível anterior. Algumas cenas de efeitos especiais são inclusive bastante belas. É possível perceber os ecos dessa produção nos filmes de Villeneuve. Um enquadramento aqui, uma sequência ali. O resultado é impressionante, considerando as limitações orçamentárias e técnicas de uma produção televisiva de mais de 20 anos atrás. Não por acaso, a minissérie venceu o Saturn Award de melhor apresentação televisiva em 2004 e foi indicada a 4 Emmys, levando o prêmio de melhores efeitos especiais para a minissérie, filme ou especial. Outro aspecto que merece atenção é a trilha sonora. Muitos de vocês já devem conhecer Brian Tyler, compositor que nesse século assinou trabalhos importantes para a TV, os games e o cinema, como Vingadores: A Era de Ultron. E digo mais, você provavelmente já ouviu a trilha de Filhos de Duna, mesmo sem perceber. Os temas compostos por Tyler foram amplamente reutilizados em trailers de cinema, incluindo aí Mestre dos Mares, A Crônica de Nárnia, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, entre muitos outros. A trilha tem clara inspiração no trabalho de Hans Zimmer em Gladiador, e é o tipo de música que permanece na memória e que o público sai cantarolando após a série. Sem dúvida, um dos pontos altos da carreira do compositor. Não sei se algum dia teremos outra adaptação de Filhos de Duna, seja na TV ou no cinema. Mas dá para dizer que essa versão, pelo menos, consegue saciar aquela vontade dos leitores de longa data da saga, um trabalho feito com esmero e com a sua própria linguagem, que utiliza bem inclusive metáforas escondidas nos detalhes de suas cenas. Outras são bem evidentes, como é o caso das borboletas em várias cenas, que simboliza a transformação, não só do personagem Leto, mas do universo em si, e de que a borboleta é um símbolo da inconstância e sua metamorfose simboliza a ressurreição, tendo em vista que Paul irá, de certa forma, renascer em seu filho Leto. A borboleta está lá, guiando Leto através da jornada do herói, que ele conscientemente participa a fim de se tornar o que lhe é destinado, o caminho dourado. De resto, é uma referência à importância que o livro Filhos de Duna dá às mudanças em geral. Um elenco acertado, uma produção que tem muita reverência pelo material original e não o desrespeita em nenhum momento. Pelo contrário, prova que essa dedicação e respeito pode levar longe um trabalho que foi muito limitado pelo orçamento e as tecnologias da época, e que provou muitos anos antes dos filmes de Denis Villeneuve que Duna é sim adaptável. Basta fazer da maneira certa. Não é à toa que, mesmo após décadas e com distribuição limitada, as minisséries Duna e Filhos de Duna ganharam respeito não só dos fãs de Duna, mas de sci-fi na TV, e permanecem sendo lembradas como uma adaptação que todos têm de conhecer de Duna.
E assim termina a nossa trilogia de vídeos sobre as minisséries Duna do canal Sci-Fi. Lembrando que você pode ajudar o canal visitando a nossa vitrine Duna na Amazon. Os links estão na descrição. Qualquer hora é uma boa hora para ler Duna e conhecer mais sobre essa fascinante criação e a sua influência na cultura pop. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, comente se achar necessário e, quem sabe, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que possa se interessar. Vida longa aos guerreiros. Bila Keifa.